Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e nos ajude no entendimento da sua palavra, no crescimento para estarmos firmes e fortes na volta dele. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento te peço que o Senhor venha nos abençoar no entendimento da sua palavra e no crescimento também, Senhor. Que possamos estar realmente nos preparando para a sua volta. Que o Senhor fortaleça cada um dos teus filhos, cada um que irá ouvir esse estudo, que o Senhor abençoe as nossas vidas e nos ajude a cada dia nos afastar do mal. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nosso estudo de hoje tem por título Éden, onde está? Eu já falei muito sobre o Éden, né? Mas esse estudo é mais voltado para outro tipo de Éden, que a Bíblia fala, né? Então nós conhecemos dois tipos de Éden. Na verdade, a Bíblia fala dos três, mas Éden, nós conhecemos dois tipos, né? O Éden, primeiro Éden, onde estava o querubim da guarda. E isto na eternidade, né, onde Deus colocou ele como líder daquele Éden e como líder dos anjos, e ele não guardou. Deus, ele ungiu o anjo querubim para que ele guardasse, né, o Éden. Mas ele não guardou. Também Deus, ele fez o mesmo com Adão, né? Deus fez Adão e colocou no Éden, num lugar especial aqui na terra, onde Adão ficava para ter comunhão com o seu Deus. Então, o que significa Éden? Éden significa lugar de delícias, lugar de prazer, lugar de felicidade, lugar de comunhão entre Deus e sua criação. Então, o primeiro Éden que a Bíblia fala que existiu fica em Ezequiel 28:14, que é o Éden que ficava na eternidade, né? E o segundo Éden, Gênesis 2:15, que é o Éden onde Adão estava. Mas tem um terceiro Éden, né? E este Éden é nos nossos dias. Mas este Éden não é um lugar na terra. Este Éden é um lugar chamado, que Deus, quando fala dele como sendo o nosso coração. Mas quando Deus fala deles como sendo o nosso coração, Deus está falando do nosso espírito. Então, o nosso Éden é o nosso espírito. Não é um lugar próprio, não é uma liderança de uma pessoa só. Nos nossos dias, no caso do querubim da guarda, ele era o líder de todos os anjos. No caso de Adão, ele era o líder de toda a humanidade. Mas nos nossos dias, cada um é responsável pelo seu Éden. Cada um de nós é responsável de guardar o seu Éden, de guardar o seu coração, de guardar o seu espírito, né? Então, o primeiro Éden, onde o anjo querubim era o guarda, ficava na eternidade. E ele era responsável de guardar para que não houvesse corrupção, porque o Éden na eternidade era um lugar, mas também era o coração do querubim da guarda. E ele era responsável para que não houvesse corrupção e não passasse para os outros anjos. Do mesmo jeito, Adão, né? Adão tinha um lugar especial na terra onde ele tinha comunhão com Deus, onde ele tinha felicidade, tinha alegria, pois estava na obediência e na comunhão com Deus, e também o seu coração, né? Então, o segundo Éden, onde Adão era o responsável de guardar,
ficava também na terra. Tem o terceiro Éden, né? O terceiro Éden, como eu já disse, é o nosso coração, é o nosso espírito. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do nosso espírito. Então, o nosso Éden é o nosso espírito, não é um local, não é um lugar na terra, mas é o nosso espírito. Nosso espírito é o nosso Éden, é o lugar onde nós temos prazer, temos felicidade de estar em comunhão com o nosso Deus. Então, o terceiro Éden é o coração da pessoa que já nasceu de novo, que nasceu espiritualmente do Pai Eterno. Porque quem não nasceu de novo não tem esta comunhão com Deus. Se não tem essa comunhão com Deus, logo não tem este Éden. Porque Éden é lugar de alegria, é lugar de prazer, é lugar de felicidade entre a criatura e o seu Criador, entre Deus e nós, os seres humanos. Então, a ordem é a mesma para todos responsáveis de guardar o Éden. Então, Deus deu a ordem para o querubim, Deus deu a ordem para Adão e Deus dá a ordem para nós. Então, Jesus diz o seguinte: vigiai. Vigiai. Então, ele está dizendo: vigie, guarde o seu coração. Vigie, não deixe nada entrar de ruim no seu coração. Não deixe nada de ruim entrar no seu Éden, né? Então, o primeiro Éden, o qual o anjo querubim da guarda era responsável de guardar, era um lugar que ficava na eternidade, mas também era o coração deste anjo. E este anjo, enquanto, né, ele guardou o seu coração de entrar o pecado, de entrar a inveja, de entrar a rebeldia, de entrar como se diz, o desejo de querer ser Deus, né, de tomar o lugar de Deus. Enquanto ele era fiel, enquanto ele vivia na obediência a Deus, então o coração dele era perfeito. E ele vivia na santidade. E o lugar na eternidade que Deus colocou para ele liderar os outros anjos, tudo estava bem. Mas quando ele relaxou, quando ele não cuidou, quando ele não guardou o seu coração, então ele pecou, ele se corrompeu. E com ele uma terça parte dos anjos. Se você quiser ler, então você vai lá em Ezequiel 28, 14 ao 15, e Isaías 14, do 13 ao 14. Então, o jardim era tanto um lugar na eternidade, de onde o anjo da guarda liderava os outros anjos, e também era responsável pela adoração ao Pai Eterno, como também era o coração, ou melhor, o espírito do anjo querubim. O anjo querubim tinha que guardar tanto o lugar, o Éden, que Deus deu para ele liderar, para liderar os outros anjos, porque os anjos foram criados todos de uma vez, assim como os pássaros, como os peixes, como os outros animais que conhecemos. Mas Deus escolheu ele para liderar esses anjos, para liderar o louvor, a adoração a ele, Deus. E mandou ele guardar. Deus ungiu ele para guardar esse jardim, mas ele não guardou. Enquanto ele guardou os dois lugares, né, o lugar na eternidade, que ele era responsável para liderar, e o coração dele, então ele estava firme em Deus. Então ele estava na obediência, vivia na palavra, vivia no temor a Deus, vivia na santidade. Quando ele relaxou e não guardou o seu coração, né, então o coração dele se corrompeu e ele imediatamente também corrompeu os outros anjos, uma terça parte dos outros anjos. E então Deus expulsou o anjo querubim da guarda lá do Éden, tirou, mudou a liderança, né? Porque Deus, ele ama
a sua criação, mas ele odeia o pecado. Deus não tolera o pecado. Então, o mesmo aconteceu com Adão e Eva. Deus colocou Adão para liderar a humanidade, para de Adão vir todos os seres humanos. Deus, ele não criou todos os seres humanos de uma vez só. Então, ele criou um casal, e desse casal viria toda a humanidade. Adão era responsável de cultivar e guardar o jardim do Éden, mas também o seu coração, para que a humanidade que viria da semente dele, Adão, não fosse uma semente morta, uma semente sem utilidade para o Deus eterno. Então Deus diz: guarda, cultiva o jardim, guarda o jardim, não deixa nada entrar no teu jardim, entrar no coração, não deixa o pecado entrar no teu coração. Então, o jardim, o Éden, não é somente um lugar, mas é o coração. Ou melhor, é o nosso espírito. Enquanto Adão guardou o jardim e o coração dele, tanto o planeta Terra e a sua semente, a semente de Adão, que era a humanidade, eram protegidas da morte, da separação de Deus. Quando ele se descuidou, né, e não vigiou o jardim, o lugar onde ele morava, mas a sua esposa, né, quando ele não guardou o seu coração e se deixou levar pelas mentiras de Satanás, então ele se corrompeu, né? Então Adão fez igual o anjo querubim da guarda, se corrompeu, se deixou levar pelo coração, pelas mentiras, né, do seu coração. Já Adão foi pelas mentiras de Satanás. Então, lá no Éden, Adão e Eva fizeram como também o anjo querubim da guarda, não guardaram o seu jardim, não guardaram o seu coração, não guardaram o seu espírito. Toda a semente de Adão ficou sem utilidade para Deus. Então, devido ao pecado de Adão, devido a Adão desobedecer a Deus, devido a Adão ouvir a mentira do diabo, atender o pedido da sua mulher, então toda a semente de Adão ficou sem utilidade para Deus. Foi necessário Deus mandar o filho dele para que a semente do homem voltasse a nascer novamente, só que agora no Filho de Deus. Então a humanidade agora não iria, a humanidade que Deus queria, não viria mais da semente totalmente do homem, mas sim do Filho dele, do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus homem, o Deus Espírito, o Deus homem, o Deus pessoa, mas também Espírito, que nunca pecou. Então, Jesus é Espírito. A nova humanidade que iria vir de Jesus teria que ser espiritual. O primeiro Adão se tornou mortal, se tornou pecador, se tornou afastado de Deus. Mas foi preciso vir o segundo Adão para desta humanidade tirar uma humanidade que fosse espiritual. Então, quando Jesus veio a este mundo, deu a sua vida, deu o seu sangue, porque o sangue é a vida do corpo. Então, Jesus deu o seu sangue para que, através do seu sangue, a semente do homem voltasse a ter vida, não mais no pecado, mas uma semente espiritual. Então, Jesus, ao voltar para o céu, deu a mesma ordem, agora não mais somente para uma pessoa, para uma liderança, para um líder, cuidar desse mundo espiritual. Porque o líder é o próprio Jesus. Jesus é o líder desta humanidade espiritual. Não é mais uma criatura, mas é o próprio Filho de Deus, quem é o líder dessa nova criação, dessa nova humanidade que é espiritual. Então, Jesus ele deu uma ordem, né?
para esta nova humanidade espiritual criada em Deus, em Jesus. Mas para todo aquele que crê nele como seu Salvador, a ordem é a mesma. Guarda, vigia o coração, fica alerta para não deixar o inimigo entrar no nosso coração, no nosso jardim, no nosso Éden, ao nosso coração. Devemos cuidar, devemos vigiar, devemos guardar, devemos estar alerta para que ninguém, nada e nem ninguém venha entrar no nosso coração com mentiras, com coisas erradas, para que o nosso coração não creia nessas mentiras, não é? E não venha ser afastado de Deus, para que não perca esta felicidade de estar na presença de Deus, porque quando o coração é invadido pela mentira, quando o nosso coração, que é a nossa parte espiritual, que crê em Deus ou não, quando ela deixa de crer na palavra de Deus, então ela não pode ficar mais na presença de Deus. Então é por isso que Jesus diz: vigiai, vigiai, porque a hora que vocês não cuideis, o Filho do Homem vem. Então vocês têm que estar alerta, vocês têm que estar vigiando, vocês têm que estar guardando o jardim, vocês têm que estar guardando o Éden, vocês têm que estar guardando o coração de vocês, que é o Éden de vocês, que é o Espírito. Então o nosso Éden agora é o nosso Espírito. Não é um lugar exclusivo na terra, mas é o nosso espírito, que na Bíblia é chamado de coração. Então agora cada pessoa que nasce espiritualmente da água e do Espírito, ela irá guardar o seu jardim, o seu Éden, o seu coração, para que não deixe o inimigo que matou Adão e Eva, que também ele não mate você, não se afaste de Deus, não tire você da presença de Deus, porque o pecado, meus irmãos, é quem nos tira da presença de Deus. E quem crê na mentira é o nosso coração, é o nosso espírito. Então devemos ter cuidado naquilo que estamos ouvindo, naquilo que estamos aceitando como verdade. Temos que fazer a prova, temos que procurar informações para saber se realmente é verdade ou não. Temos que conhecer a verdade é Jesus. Então o nosso espírito é o nosso Éden, e ele se localiza, ou na Bíblia é conhecido como nosso coração, mas nós sabemos que é o nosso espírito, onde se relaciona com o Pai. Então é no nosso espírito, a nossa parte mais íntima do nosso ser. É lá onde há o relacionamento com Deus, é lá onde a gente louva a Deus, é lá onde a gente adora a Deus, é lá onde a gente agradece a Deus, é lá onde conversamos com Deus, né? E na Bíblia a gente chama de coração, mas nós sabemos que fica aqui na nossa mente, né? No nosso cérebro, nossa parte espiritual, né? Que é a nossa alma e o nosso coração e o nosso espírito, mas que Deus chama de coração, ou a Bíblia chama de coração, né? É onde nós nos relacionamos com o Pai Eterno. Então, o nosso coração, ou espírito, é o lugar onde Deus tem comunhão com a pessoa. É o lugar onde o Pai Eterno tem prazer de estar com a sua criação, com o seu filho, com o seu servo, conversando. É lá onde temos esta alegria, é no nosso espírito. E é por isso que temos que ter cuidado para não deixarmos Satanás colocar mentiras no nosso coração. Não devemos aceitar mentiras, devemos conhecer a verdade para rejeitarmos a mentira quando ela vier para nós. Se o coração da pessoa estiver em pecado, o Pai Eterno não pode ter comunhão com esta pessoa. Então devemos ter muito cuidado com o pecado, não aceitar. É por isso que
no mesmo instante em que pecamos, devemos, arrependidos, pedir perdão ao Pai Eterno, para não darmos legalidade ao diabo na nossa vida. Nós ainda somos pecadores, nós ainda erramos, mas nós não devemos andar na prática do pecado. O pecado na nossa vida deve ser acidente, não prática. Porque quem vive na prática do pecado são pessoas que amam o pecado, que amam fazer as coisas erradas, que amam estar praticando o erro. Aqui em 1 João 1,9, quando nós, por acidente, pecarmos, devemos ir a Deus, a Jesus, confessando. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui no Salmo 119, nos diz o seguinte, Salmo 119, nos diz assim, 119, versículo 11, diz o seguinte: a tua palavra tenho escondida no meu coração, para não pecar contra ti. Então, o salmista aqui está dizendo, a tua palavra tenho escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, devemos estar guardando, escondendo a palavra de Deus no nosso coração, no nosso espírito, para conhecermos a mentira do diabo quando ele vier com ela, para que o nosso espírito não acredite na mentira do diabo. Foi com a palavra que Jesus venceu Satanás. O diabo vinha com a palavra, ele usava às vezes até a própria palavra para tentar enganar Jesus, para tentar levar Jesus a obedecer a ele. Satanás usou a palavra também para enganar Eva, só que ele usou de uma maneira errada. E, na verdade, usou com sentido, com o objetivo de alcançar o erro de Eva, de levar Eva a obedecer a ele. E é assim que ele usa muitas vezes a palavra. E nós temos que reconhecer o objetivo dele estar usando aquela palavra. Então, nós temos que ter intimidade com a palavra, com a verdade que é Jesus, para que o Espírito Santo que habita em nós reconheça a intenção do diabo e o nosso coração rejeite. Então, o salmista diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É o que Deus quer que cada um de nós faça. Guarde o seu espírito, guarde a sua palavra no seu espírito, que guardemos a palavra de Deus no nosso espírito para não pecar contra ele. É a palavra que vai combater a mentira do diabo. Então, Deus quer que guardemos no nosso coração, ou melhor, no nosso espírito, no nosso Éden, as palavras de Deus para não desobedecermos, assim como fez o anjo querubim da guarda e também Adão e Eva. Pois se não tivéssemos as palavras de Deus em nosso coração, ou melhor, em nosso espírito, se não tivermos esta palavra de Jesus, de Deus, a palavra é o próprio Jesus, se não tivermos ela no nosso coração, estamos correndo o mesmo risco que correu o anjo querubim da guarda e também Adão e Eva. Então, Deus deu a palavra para o anjo querubim, Deus deu a palavra para Adão e Eva. Mas eles tiraram essa palavra do coração e colocaram a palavra mentirosa. Então devemos ter cuidado. Se não guardarmos o nosso jardim, onde temos comunhão com o nosso Pai Eterno,
e nos corrompermos como Adão e Eva, podemos também ser expulsos da presença do Pai eterno. Então acontece o seguinte: Deus, ele nos deu a palavra dele, ele nos deu a lei dele, ele nos deu as ordens para obedecermos. Então vem Satanás e tenta enganar, tenta botar outra palavra, confundir o nosso espírito, para que façamos o que ele quer. Se cairmos na onda do diabo, então nós seremos expulsos da presença de Deus, assim como Adão e Eva foram expulsos, né? Porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Então Deus, ele não pode estar onde tem o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o nosso pecado. E o pecado, Deus, se nós estivermos com pecado, Deus pode nos destruir. Por isso Deus se afasta de nós, para não sermos destruídos. Aqui em Isaías 59, do 1 ao 3, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Então, Deus, ele não tolera o pecado, meus irmãos. Então, Satanás, ele é o nosso inimigo. Ele quer destruir a humanidade. Ele não quer que ninguém seja salvo. Ele não quer que ninguém venha para Jesus para ser salvo. O anjo querubim não se arrependeu. Ele não teve mais oportunidade porque ele já vivia no céu. Adão e Eva também não se arrependeram no momento que Deus chegou lá no jardim e deu a oportunidade para eles. Deus disse: onde estás, Adão? Deus estava ali querendo que Adão confessasse o seu pecado, reconhecesse o seu erro. Mas Adão foi jogar a culpa do pecado dele na mulher e a mulher na serpente, e não confessaram, não se arrependeram. Se eles tivessem feito isso, na mesma hora teriam voltado o relacionamento com Deus, mas não se arrependeram. Então eles tiveram que ser expulsos da presença de Deus. Mas depois que já foram expulsos, já estava no outro lado da terra, do planeta, saíram do jardim, então estava em outra parte do planeta. Então depois eu acredito que eles se arrependeram e voltaram a servir a Deus, mas agora fora do jardim, fora do Éden, daquele lugar de delícia, de prazer, mas somente no coração. Mas eu e você temos também a oportunidade de nos arrependermos. Então nós somos pecadores, mas Deus, ele quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados e peçamos perdão a Jesus. Então todos nós que já temos Jesus como Salvador, nós ainda desobedecemos a Deus, mas na hora que pecarmos, no mesmo instante devemos fazer como em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando pecarmos, devemos pedir perdão, arrependidos. Deus, ele deu a oportunidade para Adão e Eva, mas eles não quiseram, eles não se arrependeram. Ficaram jogando a culpa um no outro e não se arrependeram. Deveriam ter, naquele mesmo momento, ter voltado à comunhão com Deus, mas eles não quiseram. E assim é nós, meus irmãos. Se nós pecamos e não nos arrependemos, não confessamos a Deus, então estamos cada vez mais distantes do Pai. Então devemos pensar bem para não deixar Satanás nos tirar da presença de Deus, da comunhão com Cristo,
da intimidade com o nosso Deus, que o pecado nos separa. Como diz aqui em Isaías 59, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, devemos nos arrepender e pedir perdão, e aí volta a comunhão com o Pai. Então, Adão e Eva só se arrependeram depois que foram expulsos do jardim, ou melhor, da presença de Deus. Então, Deus fez um novo plano. Que plano? O plano de mandar o filho dele. Na verdade, o filho dele, isso a Bíblia diz que antes da fundação do mundo ele já tinha morrido. Por quê? Porque antes de Deus este mundo vir a ser um mundo visível, terreno, tudo já havia acontecido nos planos de Deus, já havia acontecido isso, né? No mundo espiritual. Então, Lúcifer nunca se arrependeu e se tornou inimigo de Deus. Ele nunca se arrependeu. Ele se tornou inimigo de Deus. O anjo querubim da guarda, que se tornou um anjo caído da graça de Deus, caído da presença de Deus, se tornou um demônio e se tornou inimigo de Deus e luta contra Deus e com ele todos os anjos caídos e todas as pessoas que dão ouvidos a Satanás, quer dizer, são os servos do diabo. Todas essas pessoas que não vigiaram os seus corações e se obscureceram o coração e deixaram a verdade de Deus pela mentira do diabo, se tornando inimigas de Deus. Em Efésios 2, 1 e 5, do 1 ao 5, nos diz o seguinte: nós também éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós andávamos também na desobediência, no pecado, não é? Todos pecaram, a Bíblia diz que todos pecaram, porque todos vieram de Adão. E em Adão todos pecaram, mas Deus deu o Filho dele, Jesus, a luz do mundo, para que aquela pessoa que quiser voltar a ter comunhão com Deus, tenha essa oportunidade. Aqui em Efésios 2, do 1 ao 5, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, quer dizer, da alma. E éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então é em Cristo que nós somos vivificados. É em Cristo que a pessoa volta à vida, volta a ter vida. É em Cristo que o coração, que o espírito que nasce morto, longe de Deus, espiritualmente longe de Deus, morto espiritualmente, porque está afastado de Deus, é em Cristo que a pessoa volta a ter vida e volta a ter comunhão com Deus, mas isto é mediante a fé que a pessoa tem. Aqui no versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É por meio da fé em Jesus Cristo que o Éden, o espírito da pessoa volta à vida e volta a ter comunhão com Deus e volta a ter felicidade e volta a ter alegria e volta a ser um lugar de prazer. Por quê? Porque o nosso espírito é o nosso Éden. A pessoa que tem o espírito longe de Deus,
ela vive na tristeza, na infelicidade, vive fazendo uma e outra coisa para ver se tem felicidade e não tem, porque a nossa felicidade é estar na presença de Deus, na comunhão com o Pai Eterno, recebendo essas delícias, esse alimento delicioso que é o Espírito de Deus guiando o nosso espírito. Mas devido ao amor de Deus ser tão grande para com esta humanidade, né? Porque Deus amou o homem de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade de tal maneira, Deus amou o homem de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, não morra, não fique separado dele, mas tenha a vida eterna. Então ele ainda está dando oportunidade para todos os que quiserem ser salvos da ira de Deus e da condenação eterna. Então, todos os que não estão recebendo em Jesus esta salvação, estão na ira de Deus, quer dizer, estão caminhando para a condenação eterna, que já receberam no Éden através de Adão e Eva. Mas Deus, ele dá a oportunidade. Aqui em Efésios 2:8, nós já vimos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É Deus quem nos dá, é Ele quem deu o Filho dele, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então é só Jesus quem pode nos salvar. É só Jesus quem pode dar vida novamente ao nosso espírito, porque Ele é Espírito, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele nunca pecou. Então nós, como filhos de Deus, que já recebemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus por adoção em Jesus, salvos em Jesus, devemos guardar o nosso coração, devemos guardar o nosso espírito, devemos guardar o nosso Éden, devemos guardar na palavra de Deus, como diz Davi, guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Porque a palavra de Jesus, ou melhor, é a palavra Jesus, quem vai nos dar esta vitória contra Satanás. Aqui em João 8:32, Jesus diz o seguinte: para os judeus que diziam ter crido nele, mas que não era verdade, né? Eles não tinham crido em Jesus. Jesus diz o seguinte para aqueles homens: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade é Jesus, e é só Ele quem pode nos libertar, nos livrar, nos proteger das mentiras do maligno, do nosso pecado. Conhecereis a verdade, que é Ele, Jesus, e a verdade que é Ele, Jesus, vai lhe libertar de toda dúvida, de toda mentira que o diabo tenta colocar no seu coração, no meu coração, no nosso coração. É Jesus quem vai nos libertar do pecado, mas é preciso o arrependimento, é preciso eu querer, é preciso o meu espírito crer na palavra de Jesus. Em João 3,19, Jesus diz que o julgamento é que Ele, Jesus, que é a luz que revela ao nosso coração a mentira do diabo, o engano que Satanás ensina para a humanidade. Então é Jesus, é a palavra de Jesus que nos mostra que estamos no erro, que estamos no pecado. Ele revela para sairmos, para crermos nele, Jesus. Mas estando no erro, Jesus é esta luz que mostra com clareza ao nosso coração as mentiras do diabo. Muitas pessoas não acreditam na verdade que é Jesus. Mesmo estas pessoas ou esta pessoa vendo claramente que está errada. Então ela está vendo que ela está errada. Ela sabe que a bebida você sendo viciado na bebida ou em qualquer outro tipo de droga, é errado, mas ela quer continuar, sabe que é errado, sabe
que é pecado, mas continua. Sabe que a prostituição é pecado, mas continua. Sabe que a mentira é pecado, mas continua. Quer dizer, a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele declara, ele mostra que isso é errado. Mas essas pessoas, vendo claramente este erro, não querem abandonar. Mas por ela gostar do pecado, né? A pessoa gosta, a pessoa pratica por amor, por gostar, por achar delicioso. Então ela não quer abandonar este pecado, ela não quer abandonar o seu pecado, ela gosta de praticar do pecado, de fazer a vontade da sua carne, mesmo ela vendo que se continuar no caminho que ela está seguindo, que é o pecado, que é fazendo a vontade do maligno e andando na mentira para a perdição, né? Então ela está seguindo, irá para a perdição, irá para o lago de fogo, irá para o sofrimento. Este lago de fogo que a gente chama é o lugar onde Deus vai colocar todos aqueles que desobedeceram a sua lei. É como as leis dos homens. Se o homem ele transgride, por exemplo, ele mata alguém, ele vai preso. Ali a cadeia é o lugar do castigo da pessoa. Então, o lago de fogo é o lugar do castigo para essas pessoas que desobedecem a lei de Deus e não querem se arrepender, não querem vir para Jesus, não querem pedir perdão. Então, mesmo sabendo tudo isto, esta pessoa prefere continuar obedecendo a Satanás. Por isso, esta pessoa rejeita a luz, rejeita a palavra, que é Jesus, e não se achega para Jesus, pois ela não quer abandonar o seu pecado. Ela gosta, ela quer continuar, porque ela é dominada pelo diabo e será condenada eternamente, ficará longe de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, preste atenção. Conheça a verdade, estude a verdade, coma a palavra, que é a verdade, para que vocês, logo que se depararem com a mentira, os seus corações, por já conhecerem a verdade, imediatamente identificará a mentira de Satanás. E não tenha dúvida se o que você ouve é verdade ou se é mentira, porque o seu espírito já conhece a verdade. Na hora que a mentira aparece, ele já identifica. E ele não vai crer na mentira, porque ele já conhece a mentira, a não ser que ele queira fazer por gostar, né? Para que o seu espírito, por falta de conhecimento da verdade, não creia na mentira. Ou melhor, não creia em Satanás. Então, por isso, você precisa conhecer a verdade. E Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E Deus fala também lá no Velho Testamento, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento na palavra de Deus tem levado muitas pessoas a serem destruídas, porque estão crendo na mentira do diabo e estão obedecendo a Satanás. Se você não quer fazer a vontade do maligno, então conheça a verdade, para que você seja liberto das mentiras, seja liberto do pecado, seja liberto de tudo aquilo que está impedindo você ter comunhão com o Pai Eterno. Lembre-se de uma coisa, nós ainda não somos perfeitos. Ainda, às vezes, por acidente ou falta de conhecimento da verdade, nós ainda caímos no pecado, mas não é prática, deve ser acidente. E quando isto acontecer na nossa vida, devemos fazer como João diz, imediatamente pedir perdão a Deus, arrependidos dos nossos pecados, para voltarmos a ter a comunhão com Deus, para não dar legalidade a Satanás na nossa vida, para que o nosso coração não vá se endurecer, não vai se afastar de Deus, não vai se obscurecer e vá fazer o que o diabo quer. Lembre-se de mais uma coisa,
é no nosso espírito, que o nosso Éden, o nosso lugar de prazer, é o nosso lugar de prazer. É lá onde nós temos comunhão com o nosso Pai eterno. É no nosso espírito, onde nós louvamos a Deus, onde nós agradecemos, onde nós adoramos, onde nós conversamos com Ele, onde Ele fala conosco, que nós falamos com Ele. Assim como Adão lá no Éden. E assim, meus irmãos, nós teremos comunhão com o Deus Pai, com o Deus Filho, com o Deus Espírito. Então, Satanás luta dia e noite para nos tirar da presença de Deus, como fez com Adão e Eva. Ele usa o mesmo instrumento que usou com Adão e Eva, que é a mentira. Então, Satanás, ele usa a mentira. Em João 8:44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso, ele não se firma na verdade, porque ele é mentiroso. Então, a ordem de Jesus é vigiai, ou melhor, guardai o vosso coração. Esteja alerta contra o inimigo e as suas mentiras. Jesus diz, me conheça. Ande na minha palavra, ande no meu caminho, ou ande nele, que ele é o caminho, né? No meu espírito, Gálatas 5:16-17. Andai no espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Jesus está vindo buscar sua igreja, meus irmãos e irmãs. Satanás irá ensinar muito mais mentiras para a humanidade e tentar colocar a verdade e tentar tirar a verdade cada vez mais deste mundo. Ele tentará, através dos servos dele, calar os servos da verdade, os servos de Jesus. Quem irá prevalecer no seu coração? É a verdade de Jesus? Ou é a verdade de Jesus, porque Jesus é a verdade? Ou é a mentira, que é o diabo? O diabo, ele é a mentira. Jesus disse que ele é o pai da mentira. Então, Jesus é a verdade, mas o diabo é a mentira. O mundo está vivendo esta luta entre a verdade e a mentira. Mas cabe a você escolher em quem você irá acreditar. Se na verdade, que é Jesus, ou se na mentira, que é Satanás. Para você escolher a verdade, você precisa conhecer a verdade. E a verdade é Jesus. Para você conhecer a verdade, você tem que estudar a palavra dele, a Bíblia, pois a Bíblia é a verdade de Deus para nós, para sermos libertos, para sermos purificados, para sermos santificados. Então, estude a Bíblia como esta palavra, como este alimento, coma este alimento. A Bíblia é um alimento para nós, para o nosso espírito, para a nossa alma, para nos libertar de todo o pecado. Precisamos estudar a Bíblia, a palavra, na direção do Espírito Santo, que é quem nos dá o verdadeiro entendimento da palavra. E creia em seu coração nesta palavra e confesse-a. Aqui em Romanos 10:10 diz o seguinte, Romanos capítulo 10, versículo 10, diz assim, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é no coração, meus irmãos e irmãs, é no coração, é no nosso espírito que cremos em Deus, ou cremos no maligno, ou cremos na verdade, ou cremos na mentira. É por isso que devemos, Jesus diz, conhecereis a verdade,
E a verdade vai libertar vocês. A verdade vai nos libertar. A verdade é Jesus. Se nós não conhecemos a verdade, como é que ele vai nos libertar? Satanás, ele está botando a mentira em todo lugar, nos meios de comunicações, em todos eles, para que você não tenha, e ele quer tirar a verdade, quer destruir a Bíblia, quer calar a boca dos salvos, para a gente não falar a verdade, que é para você não crer na verdade, você ir para o inferno, você ir para o lugar de sofrimento, de castigo. Por quê? Porque você está desobedecendo a palavra de Deus, crendo na mentira do diabo. Mas aqui Paulo diz, eu acho que é Paulo, Romanos, ninguém sabe quem foi que escreveu. Visto que com o coração se crê para a justiça. Então, para sermos justificados diante de Deus, temos que crer em Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E com a boca confessar que somos de Jesus, que temos Ele no nosso coração. Se fortaleça deste alimento espiritual, para que você possa vencer as mentiras do diabo. Então, nós estamos num tempo em que a mentira está cada vez mais forte. E estão tentando tirar a verdade de todos os jeitos, para que o nosso coração, o nosso espírito não tenha contato com a verdade. E o espírito da pessoa que não conhece Jesus permaneça morto espiritualmente, não tenha vida, perca a oportunidade de ter vida, de viver espiritualmente, de nascer de novo. Mas você que já tem Jesus, estude a Bíblia, porque as coisas agora vão piorar cada vez mais. E quem não estiver firmado nesta rocha, que é Jesus, quem não estiver firme nesta palavra, que é Jesus, quem não estiver andando neste caminho, que é Jesus, quem não estiver bebendo esta água espiritual, que é Jesus, então não vai resistir. Então preste atenção. E você que está ouvindo este estudo e você entendeu que só Jesus pode nos livrar da condenação eterna e nos levar para o céu, para o lugar de gozo, nosso lugar eterno, na presença de Deus, com Ele, sem nenhum sofrimento mais, sem nenhuma perseguição, sem nada de ruim. Se você quer Jesus, nós temos dois caminhos a escolher um. É o caminho largo que leva para a perdição, leva para o fogo eterno. E o caminho estreito que leva para o céu, que leva para o gozo eterno. Você precisa escolher um. E é nesta vida, não é depois que morrer, não. O caminho largo é o caminho que Satanás está levando, liderando. O caminho estreito é o próprio Jesus que leva ao céu. Se você entendeu esse estudo e quer receber Jesus agora como seu Salvador, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo e eu quero que o Senhor venha morar no meu coração, no meu espírito, me dá vida, me dá esta alegria para que eu possa novamente ter o meu coração, o meu espírito vivo e ele se torne novamente este Éden, este lugar de felicidade, este lugar de delícias, esse lugar de prazer, de estar na sua presença. Eu quero, Senhor, venha encher a minha vida do Senhor, que o teu Espírito venha morar no meu coração, que o Senhor perdoe os meus pecados, que Jesus lave todos os meus pecados, que eu seja purificado, eu estou arrependido e lhe peço perdão. Entra na minha vida. Obrigado pelo Senhor ter dado a sua vida por mim. Obrigado, Senhor Jesus. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. Siga Ele, vá em alguma igreja evangélica que realmente serve a Ele, e você será
realmente crescerá espiritualmente. E aguarde a volta dele. Fique forte, estude a Bíblia e permaneça firme. E mande esse vídeo para outras pessoas. Dê o seu bonzinho, né, o seu like e compartilhe. Vá lá no YouTube também, se inscreva lá no meu canal. E também compartilhe e dê o seu bonzinho. E até o próximo estudo. Até sábado.